Você tem sentido dores no abdômen e ainda não encontrou seu diagnóstico? Eu quero chamar atenção para 3 sintomas que são muito frequentes de uma doença chamada varizes pélvicas. As varizes pélvicas é uma doença que é muito negligenciada, muitos médicos não fazem o diagnóstico corretamente. Primeiro, por não ter conhecimento de ser uma doença que ela é mais rara, por não ter conhecimento, eles não vão atrás, não fazem os exames que são pertinentes. Então, eu vou aqui explicar os 3 sintomas que são muito específicos dessa doença, né? Que é a dor pélvica, ou seja, na barriga do final do dia, a dor que melhora quando você fica mais deitado e a dor que acontece após a relação sexual. Primeiro vamos entender, né? As varizes pélvicas é quando a gente tem aquele acúmulo de sangue na região do abdômen por conta de um refluxo, ou seja, a gente literalmente desenvolve varizes. A gente não tem apenas varizes nos membros inferiores, a gente também tem dentro da barriga. E quando isso acontece, a gente pode ter dilatação desse plexo venoso que fica ali em volta do útero, e isso pode dar um desconforto bastante intenso. Normalmente essas pacientes têm dores que pioram no final do dia, muito semelhante com os sintomas que a gente tem de varizes das pernas mesmo. E muitas vezes os exames que a gente solicita de rotina, como a ultrassonografia transvaginal, né, que é um exame que praticamente faz parte aí, dos exames que as mulheres fazem anualmente, eles podem não localizar essas veias, porque normalmente elas vêm lá de cima e aí pode não aparecer. O resultado disso, ela fica sem diagnóstico correto e acaba atrasando aí o tratamento e a paciente vai perdendo qualidade de vida porque não consegue iniciar um cuidado específico para isso. O segundo sintoma é a melhora quando deita, né? Lembra que a gente está falando de varizes, e assim como a gente com as pernas, quando a gente coloca as pernas para cima, a gente ajuda o sangue a voltar, quando a gente deita acontece a mesma coisa. A gente tira o efeito da gravidade que joga o sangue lá para baixo na região do útero e esse sangue ele começa a fluir de volta para a circulação. Com isso, essas veias elas vão murchando e você tem menos inflamação do nervo que fica ali naquela região e a paciente costuma ter uma melhora. Então, classicamente, a paciente que tem dores de varizes pélvicas, ela começa o dia bem, vai passando o dia, quanto mais ela fica em pé, essas dores vão piorando, chegando no final do dia, quando ela fica de uma forma insustentável. Então, se você tem essa característica de dor que é de manhã, ela não é tão ruim, mas ela vai piorando no final do dia, isso é muito típico de varizes pélvicas, tem que acender o alerta para você fazer os exames direcionados. O terceiro sintoma é a dor após a relação sexual. Diferente da endometriose, que quando a gente tem a dor após a relação sexual, ela acontece durante o ato, ou eventualmente alguns minutos depois, a dor das varizes pélvicas ela costuma ser uma dor cansada, uma sensação de peso na barriga, e ela acontece não imediatamente, mas normalmente horas ou até mesmo no dia seguinte. Essa característica, quando acontece, é muito específica de varizes pélvicas e o médico ele precisa estar atento aos sintomas. Se você está sentindo isso, você precisa investigar varizes pélvicas, porque a chance de você estar com essa doença é muito grande. Bom, fique atento desses sintomas. Se vocês estão sentindo alguma coisa assim, falem com o médico de vocês para que faça investigação. Né? Existem exames que são direcionados para a gente fazer o diagnóstico da varizes pélvicas, como a tomografia com a fase venosa, a própria ressonância pode ajudar, e existem ultrassonografias que podem ser feitas direcionadas para as varizes pélvicas, mas pode ser muito difícil de visualizar essas varizes pela técnica da ultrassonografia. Eu prefiro a tomografia com a fase venosa para poder fazer esse diagnóstico. Gostou? Se vocês estão tendo problemas com varizes pélvicas e querem uma avaliação mais direcionada, eu deixo meu contato aqui embaixo para agendamento de consultas. Se você quer ficar por dentro sobre o mundo da medicina minimamente invasiva e procedimentos mais inovadores, entra aqui embaixo, já se inscreve e vem entrar aqui para o nosso time, tá bom? Vamos conversando nos próximos vídeos. Que é a dor pélvica, ou seja, na barriga do final do dia,